Ok, nós já vimos aí então muita coisa sobre o ML, já vimos um estudo de caso simples lá naqueles primeiros slides e aqui um estudo de caso um pouco mais completo, né, que foi o DCIS PDV, com os casos de uso e a sua modelagem. E agora nós vamos abrir esse documento que é a metodologia de desenvolvimento de software do T2TRP 2.0. Esse documento está disponível lá no provimento de conteúdo, tá? Então, qual é a nossa metodologia de desenvolvimento de software? Vamos analisar aqui nesse documento. Primeiro, ele traz aqui alguns conceitos importantes, né? Para que um software venha à existência, é necessário que ele passe por diversos estágios. Muitos defendem a ideia de que é necessário ter um processo bem completo, o que se resume em fazer diversas reuniões com todos os interessados, levantar todos os possíveis requisitos do sistema e documentar tudo, desde as atas das reuniões até o código-fonte. Existem algumas metodologias que têm o objetivo de fazer exatamente o que está exposto no parágrafo anterior. Essas são chamadas de metodologias tradicionais ou processos tradicionais. Vamos citar alguns aqui. Temos o processo de cascata. Foi desenvolvido pela Marinha Americana na década de 60 para desenvolvimento de software militar complexo. Então aqui nós temos a concepção, os requisitos, a modelagem, a codificação e os testes. E aí retorna, né? Concepção, requisitos, modelagem, codificação e testes. Esse é o modelo em cascata. Essa metodologia é focada em documentos. Existem vários entregáveis, muitos dos quais são apenas documentos. Isso pode irritar o cliente que não vê logo o produto na sua frente e pensa que o desenvolvedor só está enrolando por fazer tantos documentos. Protótipos. Nessa metodologia é feito um protótipo do sistema para que o cliente possa ter algo para ver. O protótipo pode ser páginas HTML, formulários sem acesso a banco de dados, imagens, etc. O objetivo é dar uma noção para o cliente de como o sistema vai funcionar, qual é a cara do sistema. O pecado dessa metodologia pode ser a total falta de documentação. Um outro problema é que depois que o cliente definir que está tudo certo com base no protótipo, ele pode ter a falsa noção de que está faltando muito pouco para se concluir o sistema, visto que ele já viu as telas, né? Então nessa metodologia aqui você vai desenvolvendo telas, só desenhando as janelas mesmo e vai mostrando para o cliente, né? Eu quero que esse cadastro de cliente tenha um nome, o nome é maior, o telefone fica aqui, você vai desenhando as janelas junto com ele. Ou ele vai imaginando o que ele quer e você vai desenhando as janelas e trazendo para ele. Desenhando já na linguagem, né? Por exemplo, no Delphi você já vai criando os formulários, né? Ou você vai fazendo imagens, ou você vai fazendo páginas HTML, vai mostrando para ele, mas não tem código nenhum ainda, não está persistindo, não tem regras de validação, nada disso, tá? E aí os problemas são esses, né? Falta de documentação e o cliente achar que, pronto, definiu as telas, então o sistema está pronto. Aí você vai explicar, não, agora é que eu vou desenvolver, né? Então pode ficar um pouco complicado de você explicar isso aí para ele. Daí nós temos o RUP, Rational Unified Process. É um processo que fornece uma metodologia disciplinada de desenvolvimento utilizando um conjunto de ferramentas, modelos e entregáveis. Essa metodologia pertence à IBM. A RUP utiliza o ML para definir os requisitos e criar todos os artefatos para a documentação. Nós temos aqui o modelo da RUP. Ao trabalhar com o RUP, a empresa desenvolvedora do software precisa estar preparada para criar uma gama extensa de documentação. Muita coisa, tá? E também precisa de muitos profissionais, né? Se você começar a estudar esse RUP aí, você vê que tem vários tipos de analistas, tá? Para gerenciar toda essa documentação. E é muita documentação mesmo, ok? Acreditamos que o maior problema dos métodos tradicionais, como esses três que nós vimos aí, é o esforço para predizer tudo que o software terá. Nesse esforço, perde-se bastante tempo em reuniões e documentos desnecessários, entre aspas, né? A grande maioria desses documentos nunca serão lidos, né? Só vão servir para fazer volume, como diz o outro, só para encher linguiça, tá? Isso realmente acontece, né? Você passa aí 6 meses, 12 meses só levantando requisitos da aplicação, tá? Desenvolvimento, documentação. E quando vai ver, né, já mudou, o gestor já não é o mesmo, né? Os funcionários que te deram aquelas informações já não são os mesmos. Isso acontece muito, né, em empresas grandes, tá certo?
E quando você vai analisar aquela documentação, metade dela já não serve para nada, já tem que escrever de novo, então realmente perde muito tempo. Ao tentar predizer tudo que o sistema vai ter antes de começar a codificar, você perde muito tempo, tá? E nós, da equipe da State, temos essa visão, realmente. Nós já trabalhamos em empresas grandes, né? E já vimos esse processo ocorrer dessa forma e muito tempo perdido, tá? Muito bem, houve então uma evolução das metodologias de desenvolvimento e surgiram as metodologias ágeis, né? E aqui nós temos dois exemplos para citar. Temos o XP, que é o Extreme Program, é uma metodologia ágil para equipes pequenas e médias e que irão desenvolver software com requisitos vagos e em constante mudança. Para isso, adota a estratégia de constante acompanhamento e realização de vários pequenos ajustes durante o desenvolvimento do software. Dentre as variáveis de controle em projetos, custo, tempo, qualidade e escopo, há um foco explícito em escopo. Para isso, recomenda-se a priorização de funcionalidades que representem maior valor possível para o negócio. Dessa forma, caso seja necessária a diminuição do escopo, as funcionalidades menos valiosas serão adiadas ou canceladas. E temos o Scrum. O Scrum é a metodologia ágil para a gestão e planejamento de projetos de software. Os projetos são divididos em ciclos, na maioria das vezes mensais, chamados de sprints. O sprint representa uma caixa do tempo, dentro do qual um conjunto de atividades deve ser executado. O trabalho com o Scrum é dividido em iterações, que são chamadas de sprints. As funcionalidades a serem implementadas em um projeto são mantidas em uma lista que é conhecida como Product Backlog. Então, todas as funcionalidades são listadas no Product Backlog, né? No início de cada sprint existe uma reunião de planejamento, onde o gestor do produto prioriza os itens que estão no Product Backlog. E a equipe seleciona as atividades que ela será capaz de implementar durante o sprint, durante aquele período. As tarefas alocadas em um sprint são transferidas do Product Backlog para o Sprint Backlog. Daí existe uma rotina, né? Todo dia a equipe faz uma breve reunião, que é chamada de Daily Scrum. O objetivo é disseminar conhecimento sobre o que foi feito no dia anterior, identificar impedimentos e priorizar o trabalho do dia que se inicia. No final de um sprint, a equipe apresenta as funcionalidades implementadas em uma reunião conhecida como Sprint Review Meeting. E finalmente faz-se uma retrospectiva, e a equipe parte para o planejamento do próximo sprint e o ciclo se reinicia, né? Então nós temos aqui o Product Backlog, são todas as funcionalidades que o gestor ele quer, né? No caso lá da UML seriam os casos de uso, tá? O Sprint Backlog, veja que nessa imagem ele é menorzinho, né? Indicando que dessas funcionalidades que o gestor quer, algumas foram selecionadas para serem desenvolvidas dentro de um ciclo. Tá? Esse ciclo pode demorar aí de 2 a 4 semanas. Ok? Daí a cada 24 horas é feita uma reunião para saber como é que está esse desenvolvimento aqui. Tá? Como é que funciona o T2TI ERP? Para construir o T2TI ERP, a equipe T2TI vai utilizar uma adaptação do Scrum e do XP. Isso será necessário porque estamos fazendo algo sui generis. Nós temos um treinamento com diversos participantes e um sistema sendo desenvolvido durante o treinamento. Tá? Então nós não podemos ter uma forma de desenvolvimento padrão, de desenvolvimento de sistema padrão. Né? Não podemos ter um processo de desenvolvimento de sistema padrão, porque nós não estamos apenas desenvolvendo o sistema, estamos também fazendo um treinamento. Tá? Então nós vamos utilizar alguns artefatos que são de uso da metodologia tradicional, né, dentre eles alguns artefatos UML também. Né? Teremos aí a diagrama de classe, diagrama de sequência e os diagramas de caso de uso. Ok? Daí nós apresentamos aqui quais são os módulos, né, e quais são os artefatos que nós vamos utilizar durante o desenvolvimento da segunda versão do ERP. Né? Nós temos o documento de visão. Tá? Para cada módulo nós criamos esse documento, dando uma visão geral do módulo, ok? Daí nós temos o Product Backlog,
É uma lista com os requisitos, as histórias e as coisas que o cliente deseja, né? No nosso caso, o Product Backlog ele sai do documento de visão, né? E também do artigo T2TI e ainda das discussões que existem lá no EAD, tá certo? Primeiro nós fazemos lá a discussão no EAD, né? Para nós identificarmos quais são os pontos que o gestor, que no caso o participante, ele faz o papel do gestor, né? Ele deseja que seja implementado na aplicação, tá? Depois dessas discussões, nós criamos o documento de visão. Esse documento de visão é apreciado novamente pelos participantes do treinamento. E desse documento de visão, né, que também já foi apreciado, é que saem os itens do Product Backlog, ok? Nesse ponto faremos igual ao que está escrito no livro Scrum XP Direto das Trincheiras. O link desse livro aqui encontra-se lá no provimento de conteúdo e é importantíssimo que você leia, tá? É imprescindível a leitura desse livro aí, ok? Para você entender como é que funciona a nossa metodologia de desenvolvimento, ok? Aqui nós sugerimos que você consulte os capítulos 2 e 3, mas é bom que você leia o livro todo, tá? Aqui segue um exemplo de um Product Backlog, né, que é retirado do livro. Então eu tenho aqui o nome do requisito, depósito, tá? Aqui a importância dele e o tempo que é estimado para o desenvolvimento. Como é que eu demonstro isso daí? Logar-se, abrir a página de depósito, depositar 10, ir para a página do meu saldo e verificar que esse aumentou em 10. Notas. Precisa de um diagrama ML de sequência. Não é necessário se preocupar com criptografia por enquanto. Legal? Então veja que mesmo esse exemplo do livro, ele já menciona aqui, ó, a UML. Tá? Então a UML ele não obrigatoriamente é utilizada apenas nos processos tradicionais. Nos processos ágeis você também pode fazer uso da UML, tá bom? Como nós vamos fazer aí durante o desenvolvimento da segunda versão do T2TI ERP, né? Então o primeiro, Product Backlog, né? Documento de visão, Product Backlog foi o segundo, né? O segundo artefato. Daí nós temos o Sprint Backlog, é a lista de requisitos que serão retirados do Product Backlog e que serão entregues na próxima versão do produto. Aí você pode ver como é que é esse Sprint Backlog no capítulo 4 lá do livro, tá? Veja o Product Backlog, um monte de requisitos, né? E o Sprint Backlog são alguns deles. E por que não implementa logo tudo que está no Product Backlog? Porque quando nós utilizamos o Scrum, nosso sprint deve ter um tempo curto, ou seja, nós devemos fazer vários entregáveis do sistema até que todo o Product Backlog tenha sido feito. No nosso caso, cada sprint terá como resultado um curso em videoaulas, né? Então é possível que um módulo do ERP tenha mais do que um curso em videoaulas por causa disso, né? No caso do ERP 1.0, nós tivemos lá o PAF dividido em 2 DVDs e no Delphi houve até um terceiro DVD, tá? Então é como se o Product Backlog lá fosse dividido em 3 sprints, ok? Então nós vamos tentar realizar dessa maneira aqui, tá? Vamos listar todos os requisitos do módulo, né? Se nós observarmos que são muitos requisitos para entrar num DVD, né? Para ter apenas um sprint, nós separamos em mais DVDs. No caso, o sprint aqui para o treinamento representa um DVD com as videoaulas, tá? Daí nós temos o DER, né? Que é o diagrama entidade relacionamento, e teremos agora, né, essa novidade no T2TRP 2.0, que são alguns artefatos UML, tá? Nós vamos preparar os casos de uso, o diagrama e o documento descritivo, o diagrama de classes, o diagrama de sequência e o diagrama de atividades. Esses são os artefatos que nós vamos utilizar. Nós vamos fazer alguns artefatos, tá? Não é que nós vamos fazer os artefatos para todos os módulos, para todas as janelas, não. Vamos fazer alguns artefatos que o objetivo é um ensino, né? Então nós queremos mostrar como desenvolver esses artefatos aí, o ML. Ok? E aqui, olha, nós informamos como é que é a dinâmica do projeto, né? Primeiro, a definição do módulo que será construído. Isso é discutido no EAD juntamente com os participantes.
Depois a criação do documento de visão, aí nós discutimos o documento de visão no EAD. Depois a criação do Product Backlog, com base no documento de visão, ele também é inserido no EAD para discussão. Daí vem a criação do Sprint Backlog. O Sprint Backlog é inserido no EAD e pode ocorrer de existir mais do que um Sprint Backlog, como eu já expliquei. Criação do DER, no caso, como nós estamos na segunda versão do sistema, nós já temos uma versão inicial do DER, tá certo? Já se encontra lá, que é a versão que finalizou o 1.0, tá? Criação dos artefatos UML e o desenvolvimento do curso em vídeo baseado no Sprint Backlog, ok? Então é assim que funciona a metodologia de sistema, do T2TIRP 2.0, tá?